Olá, meu irmão, minha irmã. A paz de Deus para quem é a paz de Deus. A paz do Senhor para quem é a paz do Senhor. Paz e graça para quem é paz e graça. Paz para quem é paz. E amém para quem é amém. Importa é que eu vos saudo sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que veio até nós para trazer uma imagem simples e, ao mesmo tempo, tão complexa. Simples para aquele que crê, aquele que aceita Cristo. Ele entende a mensagem simples de Jesus Cristo. A mensagem que diz caridade, amor. Muitos confundem caridade com você doar alimentos ou dinheiro, roupa, para quem é necessitado. Mas isso é uma deturpação do verdadeiro sentido da caridade. Paulo, na sua carta, ele fala sobre a caridade de uma maneira muito apropriada. A caridade é a essência do cristão. A caridade, ela é a simplicidade do cristão. Mas para aquele que não aceita Cristo, muitos aceitam a religião, se tornam religiosos, fanáticos, mas não aceitam Cristo. E, portanto, a caridade para eles é algo complexo, difícil de praticar, de entender. Então, para muitos, a caridade é complexa. A mensagem de Cristo é complexa. Mas para muitos é uma mensagem simples, fácil de entender e boa de praticar. Bendito é o nome de nosso Deus e Pai. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai e Criador de todos nós e de tudo que tem vida. E tudo que tem vida louva e glorifica ao Senhor, nosso Deus. Bendito é o nosso Deus. Meu irmão, minha irmã, isso é uma breve palavra, né? Uma prévia, né, daquilo que nós ainda vamos falar no dia de hoje. Uma pequena apresentação, pode-se dizer, porque hoje o Espírito Santo me mostrou uma palavra em Salmos novamente. É interessante que parece que nós estamos na fase do livro de Salmos. Não dá para seguir um após o outro, porque o Senhor não tem mostrado dessa forma, né? Mas hoje o Senhor mostrou o Salmo no capítulo 127. E diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado
o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. É interessante, meus irmãos, que eu estou lendo aqui na versão Almeida Corrigida e Fiel. Agora eu vou ler numa versão diferente. É a versão que eu tanto faço propaganda, que é a versão Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Então eu tenho aqui feito uma propaganda, estimulado meus irmãos e irmãs a adquirir a Bíblia nessa versão Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Vamos ler nessa tradução agora o mesmo Salmo do capítulo 127. Diz assim: se o Senhor Deus não edifica a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Os filhos são um presente do Senhor. Eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. Feliz o homem que tem muitas dessas flechas. Eles não serão derrotados quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Amém. Como vê, meu irmão, minha irmã, tem uma versão um pouco mais simplificada e mais acessível ao povo no entendimento das Escrituras. Já houve uma época em que a Igreja Católica ela tinha a Bíblia em latim e só os padres sabiam ler a Bíblia. Mas aí veio a tradução, a insistência de muitos homens em colocar a Bíblia numa linguagem que o povo pudesse ler. Isso começou na Alemanha. E aos poucos, alguns padres começaram a traduzir a Bíblia, mas os padres, eles eram assim, homens muito cultos, né? E a linguagem deles era uma linguagem não acessível ao povo. E as igrejas gostam que a linguagem da Bíblia seja uma linguagem difícil de interpretação, para que eles possam, como os padres, né, ser um intermediário, que eles possam ensinar ao povo. Nós sabemos da igreja que usa a versão Almeida, né, que é uma versão difícil. Aí tem que ter aqueles intérpretes para ensinar ao povo. Mas Deus sempre preparou homens para traduzir a Bíblia num formato que o povo pudesse ler. E meu irmão, minha irmã, eu volto a dizer aqui, a Bíblia que você tem que ler é esta que foi preparada de uma maneira mais trabalhada para que o povo pudesse ler, que é a Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Eu acabei de ler. E vamos então, meu irmão, minha irmã, entender um pouquinho mais acerca do que está dizendo nesse salmo para a nossa vida, para o nosso entendimento de hoje. Começa dizendo assim: se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. É a verdade, meu irmão, minha irmã. Se na tua casa não tem Deus, não adianta construir um palacete, uma mansão. Se não tem Deus, nada ali verdadeiramente vai dar certo. Nada. O homem e a mulher, ele constrói uma casa para um único fim: constituir uma família. Porque se a casa não for para esse fim, vai ser um outro tipo de casa. Casa de festa, casa de cultura, casa de tantos
outros fins. Mas quando um homem e uma mulher, eles constroem uma casa, tem uma única finalidade: constituir uma família. E é desta casa que o Senhor está dizendo aqui. Não adianta construir uma casa, trabalhar para construí-la, se o Senhor Deus não estiver edificando esta casa. Então, meu irmão, minha irmã, aquele que construiu uma casa sem Deus sabe muito bem o resultado. Porque o resultado da é a criação dos filhos. É o retorno que esses filhos estão dando hoje. Se eles foram criados no verdadeiro caminho de Deus, não estou falando na igreja, não. Que as igrejas não são o caminho de Deus. Elas são caminhos de homens. Elas são doutrinação humana. Algumas, quando tinha lá um pastor, ou um cooperador, ou um ancião, revestido da espiritualidade verdadeira, aí sim ajudou muito as famílias, né? Mas, meu irmão, minha irmã, a tua casa, ela tem que ser edificada nas mãos de Deus. Deus tem que abençoar a tua casa para valer a pena construir uma casa. Então não adianta nada. Pode comprar 1, 2, 3, 5 casas, 10 casas. Se Deus não estiver edificando a casa, não vai ter serventia para nada. Vai ser só um imóvel para futuramente ser derrubado. Na tentativa de uma outra família construir um lar. Mas se Deus não estiver abençoando, também não vai dar frutos. E a palavra vai dizendo, olha, de nada adianta proteger uma cidade com armamento, seja com o que for. De nada adianta os guardas ficarem vigiando se o Senhor não a proteger. Meu irmão, minha irmã, o Senhor não fala para não vigiar, para não proteger a tua casa, para não proteger a cidade. O Senhor não fala para não proteger. Ele só diz que se Deus não estiver guardando, não adianta alarme, não adianta armamento, não adianta sistema de segurança, não adianta apagar a segurança, se Deus não estiver protegendo a tua casa. Bendito é o nome do Senhor. Eu tenho certeza que Deus protege a minha casa. Aleluia. Que Deus edifica a minha casa. Então, hoje mesmo, eu abri as portas da minha casa, tinha 4 homens, à paisana, ou seja, não estavam fardados. Esses homens com fuzil na mão, armamento pesado, e tinha um carro parado, tocando a sirenezinha assim, de que parece que tinham sido roubados, né? Então, era algum tipo de milícia, algum tipo de proteção, não sei. Eles estavam olhando para cima, esperando que talvez bandidos viessem. Era um movimento de milícia, armamento. Eu abri meu portão com tranquilidade, olhei para eles olharam para mim também, e não se incomodaram, eu também não me incomodei com eles. Porque eu ando com a certeza de que Deus protege a minha casa. Não só a minha casa construída pelas minhas mãos, mas o meu templo e morada do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, se você anda preocupado, vou colocar cerca em cima da minha casa, e cerca em cima do muro, vou colocar um sistema de alarme poderoso, vou comprar uma arma, não adianta nada disso, se Deus não estiver protegendo a tua casa. E vamos mais além. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Bendito é o nome santo do Senhor. Meu irmão, você crê na palavra? Minha irmã querida, meu irmão querido,
Vocês creem na palavra do Senhor? E nós estamos lendo aqui o livro de Salmo 127. E o Senhor está dizendo, através desse salmo, que não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantar cedo, deitar tarde demais porque trabalhou muito, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama. Mesmo quando eles estão dormindo, meu irmão, minha irmã, o Senhor não está dizendo que não é para trabalhar, não é para levantar cedo. O Senhor não está dizendo isso. Mas Ele está dizendo que é Ele quem abençoa a tua vida. É Ele quem vai prover o teu sustento. É Ele que vai abrir as portas. Nós vamos levantar cedo. Porque levantando cedo, nós glorificamos a Deus. Porque Deus nos dá um dia. E quanto mais nós aproveitarmos Ele, mais glorificando a Deus nós estamos sendo gratos, valorizando. O Senhor falou que nós viveríamos do suor do nosso rosto. Então nós temos que trabalhar. Mas o Senhor está dizendo aqui que de nada adianta trabalhar demais, acordar cedo demais, dormir tarde demais, se o Senhor não tiver na tua vida. De nada adianta, porque é Deus quem abençoa a sua despensa. É Deus quem abençoa a tua vida. Tenha Deus na tua vida, meu irmão, minha irmã. E tenha confiança que mesmo quando você está dormindo, o universo está trabalhando para que você no dia do amanhã tenha o seu pão. E continuando no Salmo, aqui a palavra fala dos filhos. Os filhos são um presente do Senhor. Eles são uma verdadeira benção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. A palavra diz que quem tem muitos filhos, ele tem um armamento pesado, ele tem muitos por ele. Se foram criados com Deus abençoando a tua casa, se você construiu uma casa que Deus edificou, se nos dias do seu trabalho Deus estava nos teus negócios, então você criou um filho, os filhos, dentro da benção de Deus. Então você tem verdadeiras flechas na tua mão. Você tem verdadeiros armamentos. Meu irmão, minha irmã, quem não criou os filhos sob a benção de Deus, sabe que muito difícil é que os seus filhos te valham nesse momento. É muito difícil, porque eles não têm o amor de Deus no coração, eles não foram criados com a essência de Deus. Foram criados pela essência do mundo. E nós sabemos quem governa o mundo, né, meus irmãos, minhas irmãs? E esse salmo termina assim: feliz o homem que tem muitas dessas flechas. Flechas que foram concebidas na benção de Deus, foram criados na água e na palavra do Senhor. Então hoje você tem verdadeiras flechas. E a palavra termina dizendo: feliz é o homem que tem muitas dessas flechas. Ele não será derrotado para enfrentar os seus inimigos no tribunal, porque ele terá muitos filhos a valer por ele. Meu irmão, minha irmã, bem-aventurado é aquele que tem essa consciência, que tudo que você faz, com Deus abençoando, vai dar certo e vai servir de guarda para você. A cidade que Deus guarda será bem guardada. A casa que Deus edifica será uma casa abençoada. Filhos que são criados na presença de Deus serão como flechas que vão te valer durante a vida toda. Bendito é o nome santo do Senhor. Meu irmão, minha irmã, esta é a palavra que o Senhor nos preparou no dia de hoje, nos ensinando
que não adianta vigiar a cidade se Deus não a estiver guardando. Não adianta trabalhar demais se Deus não estiver na nossa vida abençoando. Não adianta nem construir uma casa para constituir uma família se Deus não estiver nessa família. Meu irmão, minha irmã, a vida não vale a pena sem ser na presença de Deus. Então, querido irmão, querida irmã, vamos nos manter na presença de Deus. Vamos nos manter na verdadeira presença, no caminho verdadeiro do Senhor. Fugindo da doutrinação humana, fugindo dos templos construídos por mãos humanas, mas estando sendo nós os verdadeiros templos e morada do Espírito Santo, corrigindo na nossa vida aquilo que nós erramos. Erramos na construção da nossa casa, erramos na construção do nosso casamento, erramos na criação dos nossos filhos, erramos na construção dos nossos negócios, da nossa profissão, mas sempre há tempo para consertar a nossa vida. Sempre haverá tempo de consertar as nossas construções. Então, meu irmão, minha irmã, receba em você a essência de Deus. Tenha em você o Espírito Santo. Seja templo e morada do Espírito Santo. Assuma que você é templo e morada do Espírito Santo. E a partir de então, tudo que você construir, Deus estará edificando. No teu trabalho, o Senhor estará abençoando. Na tua casa, o Senhor estará abençoando. Se você não conseguiu abençoar os teus filhos, então que você agora possa abençoar os seus netos. Que Deus possa abençoar a tua vida, meu irmão, minha irmã. Esta é a palavra de Deus para nós no dia de hoje. E que o nome de Deus seja louvado e glorificado na nossa vida. Amém. Glória a Deus.